A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja dentro do nosso coração. E que essa mesma paz venha estar conosco no dia chamado hoje, nos dando força e nos ajudando para vencer mais um dia. Irmão, sou Carlos Arcanjo, criador do canal 300 Segundo de Reflexão. Aquele que não é inscrito, eu peço a você que se inscreva, ativa o sininho notificações todas, para que quando nós fazer o vídeo chegue até você, mesmo não podendo assistir aquela hora, mas receberá uma notificação do vídeo. Aquele que já é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e vamos pro vídeo. Hoje vamos falar um pouco a respeito da maçonaria. Tem tantos irmãos colocando vídeo falando maçonaria dentro dessa igreja, dentro daquela igreja, dentro da congregação, dentro da assembleia, dentro da Deus e Amor, enfim, uma parte que está dentro de vários tipos de denominação e também dentro de várias empresas, porque esses homens têm bastante poder aquisitivo. Mas vamos falar um pouco a respeito de quando começou. Irmãos, em crônicas, em reis, que eu andei pesquisando um pouco, então Salomão, e tinha um rei que era amigo da terra de Tiro, e esse amigo se chamava Irão. Ele mandou chamar Irão até ele e falou que precisava construir um templo e era muito grande. E não passou ali os detalhes para Irão, mas ele queria saber se tinha alguém capacitado para construir. Já sabendo Salomão que tinha um homem lá com o nome de Irã. E esse homem, ele era filho de uma viúva. Ele era arquiteto na época, então os arquitetos daquela época, as construções eram muito precisas. Então, ele sabia trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com metal, com madeira. Ele sabia trabalhar com todo o material da época. Então, foi assim que Salomão conheceu a Irã. E junto, Salomão pegou e apresentou perante Deus Irã e o projeto da construção. Salomão e Irã, eles eram os únicos que conheciam o projeto da construção do templo de Deus, da casa de Deus que era para ser construída na terra. Enfim, Irã começou aquele projeto e precisava contratar mão de obra. Naquele tempo, era assim, para os irmãos entender, era várias tribos, era várias pessoas de várias línguas, então não tinha como ter aquela comunicação entre eles. Mas, enfim, Irã pediu para contratar 80 mil homens. Esses 80 mil homens eram conhecidos na linguagem de hoje como se fossem ajudantes. Esses 80 mil homens, eles trabalhavam na montanha quebrando as pedras. Então, ele contratou mais 70 mil homens para baldear as pedras. Esses 70 mil que baldeavam as pedras já era como se fosse um meio oficial da época lá. E depois ele contratou mais 3.600 homens, que seria 3.600 arquitetos, como se fossem pedreiros hoje. Pedreiro, mestre de obra, carpinteiro, enfim. Contratou 3.600 homens, e esses 3.600 homens era que construía o templo. Então ele tinha 80 mil homens numa mão de obra, 70 mil na outra mão de obra e 3.600 na outra mão de obra. Seria um total de 153.600 homens para trabalhar no templo, na casa de Deus. Então o que aconteceu? Salomão, ele pagava lá em azeite, pagava lá com a moeda da época, não vamos entrar nesses detalhes. Só que é o seguinte, irmão, como tinha muitas pessoas de tribos diferentes, como pagar essas pessoas? Porque não tinha assim, não é igual hoje. Hoje você vai lá, contrata, tem o seu registro, tem tudo suas coisas certinhas, abrem uma conta para você no banco e ali é feita uma transferência, é simples. Ou a pessoa saca o dinheiro e paga. Mas naquela época, além de não ter essa facilidade, ainda tinha o problema da linguagem, que nem todos falavam a mesma língua. Tinha pessoas que estavam trabalhando ali, porque sabia que o outro estava indo trabalhar, eles convocavam, eles iam lá e sabia que tinha um retorno, tinha um dinheiro. Ele chegou, vamos dizer assim, em cada mestre de cada equipe, porque era vários, separou lá em grupos, não sei o grupo de tantos, mas separou lá em grupos, e chegava nessa pessoa desse grupo e fazia um gesto.
e fazer um gesto. Um aperto de mão diferente, um toque no ombro, um piscar de olho. Eu não sei o gesto que ele fazia. Eu sei que ele fazia um gesto para a pessoa entender que era ali. Então, cada equipe ele ia e fazia esse gesto e falava para a pessoa: não perca esse toque, não perca esse gesto, porque isso é o seu pagamento. Então a pessoa treinava aquilo ali e não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque se outra pessoa vir e reconhecer o mesmo gesto, a pessoa vai receber no seu lugar. Aí você vai se complicar com os teus da tua tribo. Então ali foi criado os gestos. Mas enfim, aí criando o gesto, pagando as pessoas e construindo o templo. Assista esse vídeo até o final para você entender um pouco. Irmãos, vai ter aí uns 20 minutos de vídeo. Não é de costume a gente gravar um vídeo grande assim, mas pediram para nós gravar. A história é grande e para ficar um pouco detalhado, não tanto, mas um pouco detalhado, então eu tive que acrescentar um pedaço do vídeo aí. Mas, irmãos, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, participa do canal. Se tiver alguma coisa aí que você queira gravar também, quiser contar para nós, um testemunho, que se você quiser contar também, não quiser aparecer a tua imagem, conta em áudio para nós, chama nós no particular, conta em áudio e a gente coloca o seu testemunho no ar aí também para ajudar a obra de Deus, porque às vezes você pensa que o seu testemunho não faz efeito e há de fazer no coração de muitos aí. Acompanhe o vídeo, irmãos, acompanha até o final para nós entender um pouco a respeito da maçonaria. Deus abençoe. Bora pro vídeo. Irã, ele saía toda tarde, após o término do trabalho, ele saía, ele tinha uma jornada ali, ele ia lá fazer o agradecimento a Deus. Agradecia o que Deus preparou ali naquele dia. Todos os dias ele tinha a mesma jornada, ele fazia aquilo ali. Só que tem uma lenda, tem uma parte que fala, não sei se é mito, se é verdade, que junto daquilo, do projeto, tinha uma palavra que foi dita a Salomão e a Irã. E essa palavra era um segredo, não podia contar para ninguém, não podia falar. Muitos dizem que essa palavra era o nome de Deus, era o nome de Deus. Era o lugar onde Deus habitava. Mas, enfim, a gente não sabe qual foi a palavra que foi dita ali. Era um segredo de Irã, Salomão. Mas, enfim. Irã ia ali orar, fazer as preces dele, agradecer a Deus. E dentre todos aqueles, três homens, despertou nele o espírito da inveja, o espírito da cobiça, o espírito de querer conhecer essa palavra que foi dita para poder ter a mesma sabedoria de Salomão, ter ali a inteligência de Irã. Então o que aconteceu? Esses homens sabiam que Irã ia ali fazer a sua oração. Irmãos, vou tomar um cafezinho. Enquanto eu tomo aqui o meu cafezinho, deixa o seu like, deixa o seu joinha se você está gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Se você que não é inscrito, se inscreve no canal aí rapidinho, enquanto eu tomo o meu café aqui. Então, irmãos, Irã fazendo ali as suas preces, ali fazendo a sua oração perante Deus, esses três homens, eles resolveram cercar Irã ali e forçar ele a falar qual que era o segredo, qual que era a palavra, qual que era talvez o projeto do templo, né? Então eles cercaram ali Irã e ficaram ali os três esperando. Sabia que ele ia passar aquela hora. Ficou um em cada canto, escondido. Quando o Irã passou pelo primeiro, os outros dois não se manifestou. Só se manifestou o primeiro. O primeiro segurou Irã e falou assim, forçando ele a falar qual que era a palavra, qual que era o segredo, qual que era a palavra ali. Mas Irã falou assim, que essa palavra seria dita após o término da construção. Porque quando terminava a construção, a casa de Deus, ele podia falar. O que ele não podia falar era perante a construção. Mas o homem não quis entender isso daí. Ele pegou e forçando o Irã a dizer, e Irã falou que não ia falar. Então esse homem pegou um compasso e agrediu-lhe no pescoço. Agrediu. Irã veio a sentir muita dor e se inclinou ao chão, segurando o pescoço, dizendo, eu não vou dizer.
E de repente aparece o segundo homem e fala, você fala, fala, e forçando ele a dizer, e Irã falando, eu não vou falar, eu não posso falar, quando terminar a construção, eu falo, eu explico. E eles não queriam, eles queriam poder. Então o Irã não disse, ele pegou um esquadro e golpeou com um esquadro na cabeça de Irã. Irã veio se desfalecer mais, mas não disse. O terceiro homem apareceu e já com mais arrogância, com mais ira, e começou a forçar Irã e falando fala, 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 e começou a agredi-lo. E Irã falando, eu não vou falar, eu não posso falar, quando terminar a construção eu falo. E ele falando, não, nós quer saber esse segredo. Então ele pegou um macete, que era um martelo igual a esse aqui, da época, mais ou menos igual a esse aqui. Ele pegou esse martelo e golpeou Irã. E Irã não aguentou a terceira pancada e foi desfalecendo, desfalecendo. E ao se deitar, ao inclinar no chão, Irã pegou e falou assim, quem ajudará o filho da viúva? Quem ajudará o filho da viúva? E esses homens escutou essa palavra e saíram correndo e foram embora. Dali a poucos dias, perceberam, 2, 3 dias, perceberam que Irã não aparecia mais na construção, que ele era muito presente. Então pegaram e foram saber o que aconteceu, pediram para homens procurar e acharam lá Irã morto. Como Salomão já tinha o conhecimento do templo, o templo já estava bem adiantado, nomeou ali uma outra pessoa para fazer o término, enfim, foi feito o templo, a casa de Deus. E depois Salomão fez mais templos, né, por conta dele mesmo. Mas enfim, irmãos, então para a gente entender um pouco, porque lá naquela época, lá atrás, o arquiteto era um homem que era muito requisitado. Por quê? Porque tinha muita guerra, o mundo acabava em guerra, lá os reis rebentavam, destruía tudo, destruía castelo, destruía tudo, e esses arquitetos eram contratados para reconstruir aquilo que foi feito. Às vezes o rei ia lá, ganhava um reinado, destruía tudo e fazia tudo. Por quê? Porque ele queria o reinado conforme a cara dele, conforme o jeito dele reinar. Então os arquitetos eram homens muito poderosos, porque eles estavam nas guerras, eles eram contratados pós-guerra, era contratado pós-ruínas. Então até hoje o símbolo arquiteto tem a respeito da maçonaria. É por isso que fala o arquiteto, né? E o primeiro arquiteto ali, o arquiteto mais forte que tinha na época era Irã. Por quê? Porque Irã, além de construir a casa de Deus, ainda ele foi um homem que ele não abriu a boca, ele não contou para ninguém qual que era o segredo. Ele morreu com o segredo, ele não disse, ele não contou, mas aqueles 3 que o agrediram, eles teve como o segredo. Olha que interessante, irmãos. Eles teve o segredo como aquilo que como aquilo que Irã diz. Irã falou assim, quem cuidará do filho da viúva? Então, por isso que hoje você vê assim, fala, os maçons, eles cuidam, né, um dos outros, né? É por isso, é por causa dessa fala que eles cuidam. Eles têm lá o jeito deles construir, lá, eles têm o segredo deles. Eles não, quando a pessoa entra, é como aqueles homens que foram separados lá, os 80, os 70, os 3.600. Quando a pessoa entra, eles não contam todo o segredo de uma vez. A pessoa tem ali a sua função ajudante, ela vai ficar ali no seu coquinho, depois ela vai se auto-escalando até chegar a mestre, e depois tem o grão-mestre, que é o mestre de todos, né? Então eles não contam um segredo para saber se a pessoa é capaz de guardar segredo. Então hoje em dia, por isso que tem assim, vai lá, os maçons se conhecem por gesto, por toque, ninguém fala, eu sou maçom. Mas quando ele está ali precisando de alguma coisa, ele faz um toque, os outros que é da mesma linhagem vai entender que ele está precisando de uma ajuda ou de alguma coisa ali naquele momento. Então é assim, irmão. E daí o comentário que muitos falam, tá dentro das igrejas, tá dentro do... Tá, irmãos, tá, tem bastante, irmão.
Só que a gente não sabe qual que é o fundamento disso. A gente sabe que teve assassinato lá atrás, a gente sabe e não sabe a que Deus eles clamam, porque saiu da mentira, saiu do assassinato e saiu de tudo isso daí. Então uns falam, tem lá um símbolo satânico, aquelas coisas todas, mas a gente não sabe como que é feito isso daí. Que é coisa boa, não é. Não é porque não saiu de coisa boa, saiu de coisa ruim. Era até coisa boa enquanto o Irã estava construindo, depois que mataram ele, encobriram o assassinato e começaram a fazer essas coisas aí. Como símbolo da maçonaria, como muitos já sabem, por coincidência, são esses três aqui, ó. As mesmas ferramentas que mataram o Irã. O compasso, o esquadro e o macete, o martelo. As mesmas três ferramentas que usaram na época. Por que usaram essas três ferramentas? Porque eram homens que estavam lá trabalhando e usavam essa ferramenta no seu dia a dia. Então era o que tinha em mãos. Esse é o símbolo, como muitos mais aí que muitos falam que por causa da congregação, por causa desse tipo de construção que os arquitetos fazem. Mas, irmãos, não vamos entrar em detalhes. Enfim, essas são os símbolos deles, são as ferramentas que usaram, porque era o que tinha em mãos naquela época. Irmão, se você gostou do vídeo, se faltou alguma coisa, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Você conheceu um pouquinho a respeito da maçonaria. Se você quiser se aprofundar mais, lê ali em Reis, né? Começa ali em Reis, vai em Crônicas, 2 Crônicas ali, vai ter muita coisa ali que dá para você entender um pouco mais desses assuntos. Mas esses assuntos não cabe a nós, né, irmãos? Não cabe a nós falar nada. Eu simplesmente estou aqui passando um vídeo para os irmãos, daquilo que pediram para mim gravar. Eu falei, vou gravar, é um vídeo meio comprido, mas eu vou gravar para com que os irmãos venham participar um pouco também disso daí, ter um conhecimento. Então não se preocupa com isso daí não, irmão. Serve a Deus, congrega, canta os seus hinos, profetiza, prega, faz aquilo que Deus mandar. Não se preocupa com isso daí não, irmão. Porque o joio ele cresce no meio do trigo, mas lá no final vai mostrar quem é joio e quem é trigo. Então seja trigo, irmão. Se você estava sendo joio até hoje, seja trigo. Pede para Deus transformar você em trigo. Porque da transformação, Deus faz milagre. Deus abençoe e espero ter ajudado. Não deixa de compartilhar esse vídeo.